Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem por equações estruturais. A ideia, na verdade, é apresentar um pouco para vocês esse tema, falar dos principais tópicos, falar das principais coisas que vocês precisam saber para dizer que vocês ao menos conhecem modelagem, sabe do que se trata e sabe o que é as principais coisas. Bem, essa aula ela é uma aula introdutória, então se você pretende começar a trabalhar ou se você quer conhecer modelagem para equações estruturais, a ideia é que a gente aborde aqui os principais temas. E se você já conhece bem, você já trabalha bem com modelagem, talvez isso seja um recurso aí que você possa divulgar e passar para outras pessoas que precisam começar a explorar essa temática, beleza? Então é isso, pessoal, vamos lá. O que a gente vai falar nesse encontro, nessa aula, enfim, é apresentar, então, o que é que seria essa técnica, falar um pouco sobre os símbolos e a terminologia, porque geralmente quando a gente fala de modelagem para equações estruturais ou quando a gente vê uma modelagem para equações estruturais publicada, a gente vê uma figura que representa as relações entre diferentes variáveis que a gente está mostrando no modelo. Então é importante que a gente entenda o que, que são esses símbolos e quais são as terminologias que são dadas para essas relações variáveis. Depois a gente vai falar um pouco sobre os diferentes modelos estruturais. A modelagem para equações estruturais ela é uma família muito ampla de relações, de análises. Então, assim, vocês vão ver que existem uma amplitude de análises. Cada análise dessa, a rigor, ela requer uma aula específica, mas a ideia aqui é introduzir. Então, eu vou falar um pouquinho sobre análise fatorial confirmatória, F-análises, modelagem para equações estruturais completa, e diferenciar um pouco isso. Depois a gente fala sobre os índices de ajuste, que nada mais são do que os critérios em que a gente vai avaliar se o nosso modelo é plausível ou não. Pode dizer que aquele modelo é aceitável ou não. Depois a gente segue e fala um pouco sobre índices de modificação, que é uma forma que os programas eles têm de dizer onde é que estão os principais problemas do nosso modelo. Depois a gente fala sobre os métodos de estimação, que nada mais é do que o cálculo, a forma como os cálculos matemáticos são feitos para estimar os parâmetros que a gente está buscando. Tá? Então a gente vai abordar isso a partir de agora, beleza? Então, para começar, a gente começa a responder as seguintes questões. O que é a modelagem para equações estruturais? Por que ela é útil? E para quais tipos de estudo é possível implementar a modelagem? Tá? Então, basicamente, pessoal, modelagem por equações estruturais ela é uma combinação de análise fatorial e técnicas de regressão. Em inglês, modelagem por equações estruturais é Structural Equation Modeling, SEM, SEM. Então, assim, vejam o que eu estou dizendo aqui, que ela é uma combinação de análise fatorial e técnicas de regressão. Então, para você entender tudo que vai ser falado, é importante que você mais ou menos já saiba o que é análise fatorial, você já conheça um pouco de técnicas de regressão, tanto regressão linear quanto regressão logística. Tá? Então, sim, ele é um conhecimento um pouquinho mais avançado, então se você não domina análise fatorial, não conhece análise fatorial e técnicas de regressão, eu sugiro que você levante essas informações primeiro, e depois você volte aqui, ou então você pode seguir, mas sabendo que talvez tenha ali algumas dificuldades que você vai encontrar, tá? Mas é isso, deixa esse vídeo aí para suas referências quando chegar a hora, beleza? Então, vamos lá. Bem, primeira coisa, pessoal, quais são as vantagens de realizar uma modelagem por equações estruturais? Veja que eu falei para vocês que a modelagem ela vem da família das regressões. Na verdade, ela é um avanço das regressões. E qual é a grande vantagem da modelagem em comparação com regressão comum? É que, geralmente, quando a gente trabalha com regressões simples, nos pacotes de análise de dados, a regressão ela permite um único desfecho. Então, você pode ter ali uma série de variáveis independentes para explicar um determinado desfecho. Então, sei lá, por exemplo, vamos investigar características familiares, características sociais e características econômicas que explicam, por exemplo, a agressividade infantil. Tá? Então vejam que você tem aqui uma série de variáveis independentes, mas você só tem um desfecho, que é a agressividade infantil. Isso é o básico da regressão. Tá? Na modelagem para equações estruturais, você pode ter vários desfechos ao mesmo tempo.
Então, você começa a ter uma multiplicidade de variáveis que se relacionam entre si. Então, você vai ter várias variáveis independentes, você pode ter várias variáveis dependentes. Essas variáveis que ora são dependentes, elas podem ser explicativas, né, de outras variáveis. Então, essa variável ela pode ser dependente e independente ao mesmo tempo. Então, uma outra grande vantagem, né, é que a modelagem para equações estruturais ela aceita uma ampla variedade, vários tipos de variáveis diferentes. Então você pode trabalhar com variáveis métricas, ordinais, dicotômicas, politômicas, escalares, enfim. Você consegue colocar tudo no mesmo modelo, tanto para as variáveis dependentes quanto para variáveis independentes. A gente consegue testar e comparar vários modelos entre si, né? Então, por exemplo, imagine que você tem uma hipótese de que dois modelos são plausíveis, né? Ou então você tem uma hipótese que um modelo é melhor do que o outro para explicar alguma coisa que você precisa. A gente tem ferramentas para testar a plausibilidade, né, desses dois modelos diferentes, dois, três, enfim, você precisar testar. A gente tem os índices de ajuste, né, no modelo, que isso é uma ferramenta muito legal, assim, porque você vai saber o quanto seu modelo está adequado, o quanto seu modelo é problemático, né? O quão próximo ele se apresenta de um modelo perfeito, digamos assim, o quanto ele se afasta do pior modelo possível. Então a gente tem os índices de ajuste que nos dão vários insights sobre a qualidade do nosso modelo. Tem uma outra vantagem, né? Quando a gente trabalha com modelagem para equações estruturais, a gente consegue modelar dentro da análise os erros de medida, né? Então, assim, você consegue colocar o erro de medida dentro da própria análise. Então, os parâmetros de associação que você encontra entre as diferentes variáveis, ele é muito mais realista, digamos assim, do que os parâmetros que você encontra na regressão simples. Porque, como eu disse, né, você consegue colocar o erro da medida, aí o erro da mensuração no modelo. E também você consegue trabalhar de forma relativamente simples nos pacotes estatísticos com dados faltantes, né? Então, ele suporta dados faltantes aí de uma maneira relativamente tranquila. A modelagem para equações estruturais, pessoal, ela pode ser dividida basicamente. Não, basicamente não. Ela pode ser dividida de muitas formas, mas aqui eu vou falar algumas, tá? A gente vai abordar análise fatorial confirmatória, a modelagem por equações estruturais propriamente dita, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de path analysis, modelagem por equações estruturais completa. E existe um tópico aí que não é muito novo, mas é pouco explorado, que é a modelagem por equações estruturais exploratória, Exploratory SEM. Na verdade, eu vou deixar esse último tópico aqui para uma outra aula, tá? Senão vai ficar muito complexo. Mas então a gente vai trabalhar com análise fatorial confirmatória, path analysis e modelagem por equações estruturais completa. Tá? Bem, uma coisa que é extremamente importante de ser falada desde o começo, pessoal, é que assim, ó, a modelagem por equações estruturais ela serve para a gente testar relações entre variáveis, tá? Então, assim, a ordem que você vai colocar essas variáveis, quem é variável independente, quem é variável dependente, quem é variável de controle, qual é a variável de mediação, tem moderação no meio ou não, você tem uma infinidade de possibilidades para testar com os dados que você tem em mãos. Só que, a rigor, a modelagem por equações estruturais ela não é uma técnica exploratória. Tá? Os modelos eles precisam ser baseados e construídos com base em teoria e em achados prévios. Por quê, pessoal? Porque é muito tentador você ficar rodando um monte de modelo até que você ache um em que os índices de ajuste vão dizer que é adequado. Isso não funciona muito bem, tá? Quando a gente falar de índices de ajuste, a gente vai falar um pouco dos problemas de você ter um bom índice de ajuste em modelos que teoricamente não fazem sentido. Então, pessoal, a modelagem para equações estruturais é uma técnica para você testar a teoria, tá? Para você buscar corroborar a literatura com dados que a literatura está dizendo de relações que já existem. Então, você não pode simplesmente sair testando modelos à torta e à direita, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de análise fatorial confirmatória, pessoal.
Bem, a análise fatorial confirmatória, ela é uma técnica que tem por objetivo você avaliar a estrutura de uma estrutura fatorial de um instrumento. E essas análises elas podem ser de vários tipos, né? Você pode ter um modelo unifatorial, né? Então você testa em que medida diferentes itens aqui, eles fazem parte, né, de um único fator. Então quando a gente só tem um fator na análise, a gente chama isso aqui de modelo unifatorial. Depois a gente tem um modelo multifatorial correlacionado, ou não, enfim. Mas a ideia é que você tem aqui mais de uma variável latente, né? Então você tem aqui uma variável, uma segunda variável latente, uma terceira variável latente, quarta variável latente, e você já diz para o modelo quais são os itens que fazem parte ou que compõem cada uma dessas variáveis latentes aqui, tá? Então, por exemplo, imagina que isso aqui é um modelo teórico aqui de inteligência, tá? Então, teórico, tá? Totalmente teórico. O modelo de inteligência é muito mais complexo que isso. Mas imagina que você tem aqui, né, habilidade verbal, aí você tem aqui dois itens que fazem parte do fator habilidade verbal. Depois você tem aqui memória de trabalho, você tem alguns itens que fazem parte aqui de memória de trabalho. Você tem raciocínio visoespacial, você tem alguns itens que fazem parte aqui do raciocínio visoespacial. Você tem processamento de informação, velocidade de processamento de informação. Você tem alguns itens aqui que fazem parte desse fator. Então veja que a estrutura multifatorial de uma análise fatorial confirmatória nada mais é do que, bem, eu tenho diferentes fatores aqui e esses fatores aqui, eles agrupam, né, diferentes itens. E esses itens aqui, pessoal, sou eu que determino no modelo quais são os itens que compõem, né, que fazem parte de cada um do fator. Por isso que o nome dela é confirmatória. Por quê? Porque você já tem uma estrutura prévia em que você quer testar a plausibilidade dela, tá? Então sou eu lá no modelo que vou dizer, olha, esses itens aqui, eles fazem parte de um fator só. Ou não, eu posso dizer o contrário. Esses itens aqui, eles fazem parte de 4 fatores diferentes. Esses 4 fatores diferentes, por exemplo, eu posso testar se eles são relacionados ou não, né? Então, nesse modelo aqui, eu tenho a relação entre todas as variáveis latentes possíveis, né? Existe também, pessoal, modelos de segunda ordem, né? Que são análises fatoriais de segunda ordem. Então, a gente tem aqui aqueles outros 4 fatores aqui, né? Que eu já mencionei. E eu digo o seguinte, olha pessoal, além desses 4 fatores de primeira ordem aqui, eu posso testar se existe um fator G de inteligência aqui maior, né, que é um fator de segunda ordem que vai explicar esses fatores menores aqui, né, nessa hierarquia de fatores, os fatores de primeira ordem, e são esses fatores de primeira ordem que explicam melhor o padrão de resposta aos itens. Então, quando a gente tem essa hierarquia, primeira ordem e segunda ordem aqui, a gente chama isso de modelo de segunda ordem. Vocês devem perceber que, por exemplo, eventualmente se a estrutura fosse um pouco mais complexa, você poderia ter modelos de terceira ordem também. Então, em geral, pessoal, quando a gente tem mais de um nível aqui de fatores latentes, a gente chama isso aqui ou modelos de segunda ou terceira ordem, ou então a gente chama de modelos hierárquicos, tá? A gente também consegue testar na modelagem, né, via análise fatorial confirmatória, modelos que se chamam modelos bifactor. Né? Então, o que são modelos bifactor, pessoal? Modelos bifactor, é importante a gente diferenciar modelos bifactor de modelos de 2 fatores, né? Porque bifactor dá a ideia de 2 fatores também. Mas os modelos bifactor, na verdade, eles são o seguinte, ó. Imagina que você não sabe muito bem o que é que explica melhor as respostas aos dados que vocês têm. Você não sabe se a sua variável, né, a sua variável que você está trabalhando, ela é melhor explicada por pequenos fatores aqui, né? Então fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, ou se um fator geral, né, aqui o fator G de inteligência, explica melhor os itens. Né? Então, no modelo na análise bifactor, você coloca essa estrutura aqui para competir entre si. Então, você vai ter os itens aqui respondidos no seu banco de dados e você vai colocar vários fatores aqui, né, de primeira ordem para explicar os itens, e você também coloca o mesmo fator, né, o fator G aqui, explicando também.
A ideia, pessoal, dessa análise é a gente conseguir ver qual dessas duas estruturas aqui, a estrutura multifatorial ou a estrutura geral, quem é que explica melhor as respostas aos itens, né? Então a gente faz uma competição dentro da mesma análise para ver o que é que explica melhor, se é o fator G geral ou se são os pequenos fatores específicos, tá? Então, os modelos bifactor eles têm esse propósito, né, da gente entender quem é que explica melhor os itens, e a gente consegue fazer uma série de análises de validade de instrumentos também utilizando essa técnica, tá? Então, isso é mais ou menos para vocês entenderem do que é que se trata. Então, pessoal, quando a gente está realizando análise fatorial confirmatória, a gente pode responder várias questões, né? Então, assim, pode, por exemplo, responder qual é a melhor estrutura fatorial do instrumento X, o instrumento que vocês estão trabalhando, na minha amostra. A estrutura dos meus dados está em consonância com a literatura? Então, a literatura diz que determinado instrumento tem determinada estrutura. Isso aqui também é corroborado no Brasil, é plausível no Brasil. Você sabe também se alguns itens eles não carregam adequadamente no fator, né? Então, você está, por exemplo, imagina que você está dizendo lá que os itens 1, 3 e 5 fazem parte do fator 1. Aí você roda a análise lá e aí você vai ver que o item 3, por exemplo, ele tem uma carga fatorial muito baixa, né, nesse fator. Então, você começa a ter clareza ali de que para o seu banco de dados, talvez essa estrutura ela não seja plausível, né? Então, assim, a gente tem uma série de questões a serem respondidas. Bem, como eu já falei, né, mas só para finalizar aqui, a ideia da análise fatorial confirmatória é você confirmar estruturas teóricas pré-existentes, né? Então você vai pegar uma estrutura que o pessoal está dizendo que existe, né? Que aquela é adequada, ela é plausível, e você vai testar se aquilo ali é corroborado na sua amostra ou não, tá? Por isso que é confirmatória. A modelagem por equações estruturais também, pessoal, ela permite que a gente faça, né, várias análises de viés de resposta, né? Então a gente tem aí formas muito tranquilas da gente testar se o instrumento ele tem o mesmo padrão de resposta para diferentes grupos, ou se a estrutura do instrumento, né, que a gente está testando, ela é equivalente para diferentes grupos de pessoas, por exemplo, mulheres, jovens, adultos e idosos, né? Então a gente consegue fazer análises de viés de resposta de uma forma muito tranquila. Basicamente, eu conheço e recomendo, né, duas formas de se fazer isso, que é análise fatorial confirmatória multigrupo. Basicamente a gente consegue testar se a estrutura e os parâmetros do instrumento são equivalentes, ou seja, são invariantes para diferentes grupos amostrais. Então, como eu falei, né, homens e mulheres, jovens, adultos e idosos. Ou, por exemplo, né, isso é uma coisa muito legal quando a gente está trabalhando com validação de instrumentos que vão ser aplicados para fins de avaliação psicológica, né? Precisa ter uma amostra de vários lugares do país, mas você precisa garantir, né, em certa medida, que as pessoas de diferentes regiões elas têm aí o mesmo padrão de resposta ao instrumento, né? Ou seja, o instrumento é invariante para diferentes grupos. Então você pode testar, por exemplo, se o instrumento ele funciona da mesma forma para pessoas do norte e pessoas do sul do país, né? Então você consegue fazer umas análises nesse sentido também. Tem uma outra forma da gente fazer isso, que é MIMIC, né, que é Multiple Indicators, Multiple Causes. Né? Eu vou fazer aulas específicas sobre essas duas técnicas, né? Mas a ideia da MIMIC é você investigar se uma variável externa impacta na resposta aos itens, né? Ou seja, em que medida a resposta do sujeito ele sofre influência de algo, uma outra variável externa, além do traço latente. Então a gente consegue modelar, por exemplo, né? Imagina que vocês estão fazendo uma análise fatorial confirmatória e você coloca sexo, ali a variável sexo, para predizer o fator e predizer os itens, né? Então, de uma forma muito simples, a gente consegue ver se a resposta aos itens ali está sofrendo influência de uma terceira variável externa aqui, né? Sexo. Então, enfim, depois a gente vai abordar um pouco melhor isso. E a modelagem por equações estruturais ela serve para a gente utilizar em pesquisas transversais, né, onde a gente coleta dados em um único momento do tempo. Né? Então, por exemplo, vejam essa estrutura aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma variável latente, eu estou chamando essa variável latente de histórico de violência dos pais. E veja que essa variável latente aqui, ela é composta por 3 itens. Tá? Então, item 1, item 2 e item 3. Então, vejam que essa parte aqui, esquerda do vídeo de vocês,
Essa parte aqui, ela é, a rigor, uma análise fatorial confirmatória. Né? Uma análise fatorial confirmatória de uma variável latente e 3 itens. Tá? Nessa segunda parte esquerda aqui, ou desculpa, direita aqui, eu tenho uma outra variável latente que eu estou chamando de problemas de comportamento infantil, também composta por 3 itens. Então vejam que a rigor eu tenho duas estruturas fatoriais aqui. Mas além dessas duas estruturas fatoriais independentes, eu estou dizendo que histórico de violência dos pais impacta em problemas de comportamento infantil. Então, quando eu digo que existe essa relação unidirecional aqui, isso aqui é uma regressão. Então, vocês lembram que no início da aula eu falei que a modelagem para equações estruturais ela era um somatório de análise fatorial e regressão? É justamente por isso, porque aqui eu tenho dois fatores, né, duas estruturas fatoriais, uma relação direta entre elas. Então, trocando em miúdos, né, o que eu estou dizendo é que histórico de violência dos pais impacta ou leva a problemas de comportamento infantil. Isso numa pesquisa transversal, né? Ou seja, eu pesquisei num único momento do tempo informação sobre essas duas variáveis. Eu posso complexificar o modelo, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que o histórico de violência dos pais leva a práticas parentais desadaptativas. Então vejam que aqui eu já criei uma terceira variável latente, né? Um terceiro, até mesmo talvez um terceiro instrumento eu inseri aqui na pesquisa. E aí eu estou dizendo que histórico de violência leva a práticas parentais desadaptativas e são essas práticas parentais desadaptativas que levam a problemas de comportamento. Então vejam que eu aqui comecei a adicionar um pouco mais de complexidade, né? ao meu caminho de relação entre variáveis, né? Então essa daqui leva para essa e é essa daqui que leva para essa. Ou eu posso testar ainda também um modelo que a gente chama de modelo mediacional, né? Então eu digo o seguinte, ó, essa daqui de fato impacta nessa, mas ela impacta nessa passando por essa. Né? Então assim, ó, ela impacta nessa, mas esse efeito direto aqui, ele também é indireto, né? Então o histórico de violência dos pais levam a práticas parentais desadaptativas e são essas práticas parentais desadaptativas que vão levar a problemas de comportamento infantil. E aí, por exemplo, né, o que vocês estão vendo aqui é uma modelagem para equações estruturais completa. E aí, por que completa? Porque ela justamente tem a análise confirmatória, né, a estrutura fatorial de 3 instrumentos diferentes e tem relações diretas, né, entre essas variáveis latentes, então por isso que a gente chama de modelagem para equações estruturais completa. E vocês estão vendo aqui também um modelo de mediação, porque vejam que eu digo o seguinte, ó, histórico de violência impacta em problemas de comportamento, mas isso aqui também passa por esse caminho aqui, ó. Histórico de violência, práticas parentais desadaptativas levam a problemas de comportamento infantil. Então tudo isso, pessoal, a gente consegue testar dentro de uma única análise, tá? Eu posso ainda, por exemplo, adicionar uma terceira variável, né, uma quarta variável aqui, que é sexo. Né? Então eu posso controlar esse modelo estrutural aqui que eu estou testando por uma variável adicional que é sexo. Né? Então eu estou colocando o sexo da criança aqui, por exemplo, o sexo da criança, para não ser uma variável que influencia, né, aqui as relações entre essas variáveis. Então, os resultados dessa minha modelagem para equações estruturais, ela estaria livre do efeito do sexo da criança, digamos assim. Então, sexo aqui seria uma covariável, tá? Uma variável de controle do desfecho. Eu posso também, pessoal, trabalhar com modelagem para equações estruturais para dados longitudinais, né? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, né, é um gráfico simples de uma técnica que se chama Latent Growth Curve Models, né, LGCM, que é modelagem de curva latente. Tá? Imagina, por exemplo, pessoal, que eu quero investigar o uso de drogas em adolescente ao longo do tempo. Né? Então, eu tenho aqui uma pesquisa feita em um ano, segundo ano, terceiro ano. Então, eu tenho aqui um acompanhamento longitudinal de 3 anos. Tá? E vejam que aqui no tempo 1, eu tenho uma variávelzinha que se chama intercept, né? Ou seja, é o ponto inicial da amostra, né? Quando eu faço a pesquisa. Então, é o quanto essas pessoas já usam de drogas ao longo do início da pesquisa, né? O quanto essas pessoas usam drogas no início da pesquisa. E eu tenho uma outra variável aqui, que é o slope, né? O slope nada mais é do que a taxa de crescimento. Então,
eu consigo investigar, por exemplo, a taxa de crescimento ao longo do tempo, né, através do slope, e eu consigo também testar em que medida o meu intercept, né, ou seja, o meu nível inicial, o intercept inicial aqui, o nível inicial da minha amostra, ela é capaz de impactar o nível que essas pessoas vão ter de uso nos tempos seguintes, né, então no segundo ano da pesquisa e no terceiro ano da pesquisa. Então eu consigo ver, por exemplo, quem usava mais droga no começo está usando mais droga depois, ao longo do tempo. E eu consigo perceber também, né, eu consigo testar também se os níveis iniciais, né, de uso de drogas vão impactar ou vão ser um preditor da taxa de crescimento ou não. Né? Por exemplo, quem começa usando mais, termina lá na frente usando mais ou não. Então, tudo isso a gente consegue testar com a técnica da modelagem de curva latente. E a gente consegue fazer uma outra coisa, né, assim, que é uma modelagem de curva latente com outcome, distal outcome, né, ou seja, com um outcome, né, um desfecho distal. Então, por exemplo, você fez aqui a pesquisa, né, de uso de drogas no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Imagina que você deixou essa amostra um pouco parada, você continuou coletando dados com ela, e lá no sexto ano você investiga os índices de delinquência. Então, imagina que você... Vamos dar um exemplo, né? Imagina que você coletou dados em 2014, 2015, 2016 e em 2019 você buscou dados de delinquência dessa amostra, né? Comportamentos delinquentes, né? Então você consegue colocar aqui, né, no T6, né, 3 anos depois aqui da última coleta, você consegue investigar, por exemplo, se esse índice de delinquência aqui em 2019 ele tem relação com a taxa de crescimento, né? Eu mudei aqui, eu errei, tá, pessoal? A ordem aqui, Slope Intercept. Mas enfim, você consegue testar em que medida essa delinquência aqui ela está associada com os níveis iniciais que as pessoas tinham aqui de uso de drogas lá no começo, em 2013, 2014, enfim, e o quanto esse crescimento no uso de drogas aqui é preditor de delinquência no futuro também, né? Então, você consegue realizar análises desse tipo também. Então, essa técnica é Latent Growth Curve Model with Distal Outcome. Tem uma outra coisa legal que dá para fazer, e aí vejam, pessoal, aqui que eu já estou colocando, né, uma outra estrutura de dados aqui. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa nova estrutura de dados daqui a pouco, mas eu consigo testar por meio de uma técnica chamada Cross-Legged Panel, como é que se dá a relação entre duas variáveis, né, que são muito semelhantes entre si, ou que tem muitas relações entre si e que você não sabe muito bem quem impacta quem. Então, por exemplo, vejam que aqui eu tenho variáveis de estresse pós-traumático, tá? Pós-traumático stress disorder. Eu tenho uma variável de estresse pós-traumático aqui e eu tenho a ruminação, né? A ruminação são aqueles pensamentos intrusivos e repetitivos que você não consegue se livrar muito bem, né? Imagina que eu estou querendo testar, né, ao longo do tempo, quem causa o quê. É difícil falar um pouco de causalidade, mas imagina que eu estou querendo testar quem é mais forte em explicar quem. É o estresse pós-traumático que leva à ruminação ou é a ruminação que leva ao estresse pós-traumático e não deixa o estresse pós-traumático, digamos assim, ir embora, né? Então, vejam que por meio dessa técnica aqui chamada Cross-Legged Panel, eu consigo testar as relações, né? Por exemplo, de ruminação no tempo 1, impactando o estresse pós-traumático no tempo 2 e também, se eu quisesse, a ruminação aqui impactando o estresse pós-traumático no tempo 3. E no mesmo modelo eu consigo fazer o contrário. Eu digo, não, eu quero ver quem é que, se estresse pós-traumático aqui, ele vai no tempo 1, ele vai impactar a ruminação no tempo 2, ele poderia impactar a ruminação no tempo 3, o quanto o estresse pós-traumático no tempo 2 ele vai impactar a ruminação no tempo 3. Então vejam que eu consigo fazer análises, né, cruzadas, né? Esse aqui impactando esse, da mesma forma esse aqui impactando esse. Então isso é uma técnica que é bacana, que você vai vendo a força, né, explicativa longitudinal de duas variáveis que têm muitas relações entre si, você não sabe direito quem prediz quem. Isso é legal. Você consegue também, né, mais uma vez, colocar variáveis de controle aqui no seu modelo, né?
por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estou colocando o gênero, né, sexo no caso. Sexo e gênero eu sei que tem diferenças, mas enfim, tratar aqui a coisa como biológica. Eu deveria ter usado sexo, mas enfim, esse gráfico aqui, ele... Pronto, então a culpa não é minha, tá? Mas enfim, vamos imaginar que é sexo. E aí, sexo aqui, você está controlando, né, em cima de todas as variáveis. Ou seja, esse modelo aqui, ele está sendo testado controlando para diferenças de sexo da amostra. Beleza? Então é cross-legged panel, essa técnica, tá? Vejam que aqui, pessoal, eu coloquei o quadradinho, né? Então, por que eu coloquei o quadradinho? Porque imagina que essas variáveis aqui, elas já são scores, tá? São variáveis, não são as variáveis latentes, são variáveis que já são os scores. Daqui a pouquinho eu vou explicar a diferença né? Só para vocês entenderem aqui, ó, entre as elipses, né? Aqui e os quadrados na variável latente, tá? Por enquanto eu só queria chamar a atenção que esses modelos aqui de modelagem para equações estruturais, a gente tem aqui tanto as elipses, né, que são as variáveis latentes, e os retângulos, né, aqui, e aqui só apareceu os retângulos, né? Então aqui, basicamente o que eu estou dizendo é que esses scores aqui, eles são scores que já foram criados no banco de dados, tá? Vou discutir isso daqui a pouco. Então, assim, a gente tem algumas coisas legais também, assim, né? Porque dentro da modelagem para equações estruturais, vocês já estão conseguindo ver que a gente tem uma série de análises que a gente pode fazer e tal, mas a gente pode testar tudo isso para um modelo só. Então, você pegou sua amostra inteira e você testa aquilo ali na sua amostra toda, mas a gente consegue testar isso para mais de um grupo também. Então, por exemplo, a gente consegue avaliar se o padrão de relações do modelo que a gente está testando, ele é diferente ou é equivalente para homens e mulheres. Se aquele modelo que serve, por exemplo, para explicar determinada questão em adolescentes, se ele serve também para explicar em adultos jovens. Então a gente consegue fazer modelagem por equações estruturais multigrupo também, e de uma forma relativamente simples a gente consegue ver se aquele modelo ele se sustenta para diferentes grupos, tá? Então vou dar um exemplo de pesquisa aqui, né, para ficar um pouco mais claro para vocês. Imagina que vocês estão querendo testar o efeito do mindfulness na atenção concentrada. Vocês têm aí uma teoria, né, que fala o quanto o mindfulness ele melhora a atenção concentrada. Mas aí vocês têm dentro da pesquisa de vocês dois grupos de pessoas, né? Pessoas com e pessoas sem diagnósticos de ansiedade. Então vejam que você consegue realizar uma modelagem para equações estruturais e avaliar em que medida esse modelo relacional aí ele se sustenta para mais de um grupo. Então isso é um exemplo que a gente pode dar. Bem, pessoal, eu comecei a falar um pouquinho sobre elipse, retângulo, bolinhas, quadradinhos e tal. E isso nada mais é, pessoal, do que os símbolos e as terminologias da modelagem para equações estruturais. Então vai ficar um pouco mais claro a partir de agora, tá? Eu até peço desculpa por ter começado a trazer aquele tema ali antes, mas a ideia é que a gente agora possa esclarecer exatamente isso. Bem, pessoal, basicamente a gente tem a seguinte situação, tá? Retângulo, em geral, são variáveis observadas, ou seja, são as respostas que as pessoas dão aos itens de vocês, tá? Círculos, ovais ou elipses são as variáveis latentes, ou seja, são os fatores que você está derivando das respostas aos itens. Seta unidirecional é uma variável independente impactando uma variável dependente. Setas bidirecionais, né? Quando a gente tem uma setinha que começa aqui e termina aqui, isso nada mais é do que uma covariância ou uma correlação. As duas variáveis elas se relacionam entre si. A gente não está dizendo que A impacta B, nem que B impacta A. Não, as duas se relacionam entre si, então são setas bidirecionais. A gente também vai ter erros de medida, erros dos itens. A gente também vai ter distúrbios, que é um outro tipo de erro, que eu vou mostrar para vocês agora. E a gente tem, né, dentro dessas variáveis, tanto variáveis observadas quanto variáveis latentes, a gente tem os coeficientes de regressão, né, que de uma forma simplista a gente trabalha com ideias de beta e gama, tá? São dois símbolos aí que explicam diferentes relações de regressão entre as variáveis. Vamos sair dessa teoria, né? Isso aqui está muito difícil. Bem, pessoal,
é o seguinte, como eu falei para vocês, né? Círculos, ovais, elipses, enfim, elas são o que a gente chama de variável latente, tá? Por que variável latente, pessoal? Porque essas variáveis aqui, elas são teoricamente construídas, elas não são diretamente observadas, tá? Então, vejam que eu estou dizendo que o histórico de violência dos pais aqui, ela é uma variável, né, que agrupa a resposta a 3 itens diferentes aqui. E são esses itens aqui que vão me dizer que esse fator aqui é histórico de violência, né? Então, a ideia toda aqui é dizer o seguinte, por exemplo, imagine que esse item 1 questionava sobre o quanto o pai utilizava violência física. Não, desculpa, histórico de violência dos pais. Então, quantos pais sofreram violência na infância, por exemplo. Então, imagina que aqui eu pergunto sobre o quanto o pai apanhou quando era criança, ou quanto o pai ficou de castigo, o segundo item. No terceiro item aqui, o quanto o pai sofria de violência emocional, né? De medos, enfim, ameaças, coisas desse tipo. Então vejam que 3 itens diferentes aqui, né, perguntando sobre o histórico do pai de violência, eles se agrupam, né, e formam e geram, né, digamos assim, esse fator aqui, né? Então, histórico de violência dos pais, na verdade, ele vai gerar aqui esses 3 itens aqui, né? É composto por esses 3 itens. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a variável que é observada, ela é essas aqui, entendeu? São as perguntas que a gente faz em que a pessoa vai dar uma resposta para ela. E aí eu digo, né, eu tenho a hipótese de que na verdade essas 3 variáveis aqui, elas então se agrupam, né, nessa variável latente aqui. A mesma coisa para práticas parentais desadaptativas, né? Então imagina que eu tenho um questionário de práticas parentais e eu peguei o fator de práticas parentais desadaptativas. Então eu tenho aqui questões que vão perguntar sobre negligência, por exemplo, sobre práticas abusivas, sobre, enfim, práticas parentais que a gente entende como equivocada. Veja que eu pergunto o quanto essas práticas acontecem, ou a frequência que essas práticas acontecem, e teoricamente eu digo que esses 3 itens aqui de práticas parentais desadaptativas, elas são o composto, né, desse fator aqui, tá? Então vejam que eu não vejo a prática parental desadaptativa por si só. Eu vejo o padrão de resposta aos itens, né? Por isso, pessoal, que variáveis latentes aqui também, elas são chamadas de variáveis não observadas, tá? Porque a gente não observa a variável latente, a gente observa os itens, as respostas aos itens, que são os comportamentos ou as variáveis observadas. Por isso que aqui, pessoal, eu estou chamando de variáveis observadas, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu pergunto para vocês o que é depressão? Depressão, o que é a depressão? Vocês vão me dizer o que é a depressão? Ou então eu vou fazer uma pergunta melhor. Como você sabe que alguém tem depressão? Você não consegue observar a depressão. O que você consegue observar são os padrões de resposta, são os comportamentos que a pessoa emite que vai dizer pra gente que aquela pessoa está com depressão ou não. Então, por exemplo, falta de interesse em coisas que ela geralmente tinha interesse, apatia, problemas alimentares, problemas de sono, ideação suicida, vontade de chorar com frequência, né? Comportamento específico de diferentes grupos, enfim, mais para mulheres do que para homens, mas enfim, são esses comportamentos que você observa que faz com que você observe esses comportamentos e diga que aquela pessoa tem ou não tem depressão. Obviamente, né? Acrescentando aí critérios diagnósticos de tempo, de frequência que esses comportamentos aparecem. Então vejam que a depressão ela não é observada por si só, ela é observada por meio de comportamentos. Então quando a gente está modelando, fazendo a modelagem para equações estruturais, e quando a gente está trabalhando com questionários psicológicos, é exatamente a mesma coisa, né? Você diz que existe aqui alguns fatores latentes, né? Algumas variáveis latentes, que nada mais são do que derivações das variáveis observadas, que são as respostas que as pessoas dão ao banco de dados, né? Aos itens do questionário de vocês. Então, eu tenho aqui, né, uma terceira variável latente, mais um grupo de variáveis observadas aqui, e eu tenho aqui sexo, né? Sexo aqui como uma variável observada, né? Ela não é uma variável latente, e eu estou chamando ela de covariável porque ela também está explicando aqui
a variável dependente e está controlando o desfecho, tá? Veja, pessoal, aqui que tem uma coisa interessante, tá? Toda vez que um item recebe uma seta, ele vai ter um erro de medida associado, tá? Então, assim, por quê, pessoal? Porque a explicação aqui, né, de problemas de comportamento infantil, explicando o padrão de resposta a esse item, nunca vai ser perfeito, tá? Então, nunca vai ser perfeito. Então, vejam aqui que nesse modelo, eu tenho o erro do item 1, o erro de explicação do item 2, o erro de explicação do item 3, e assim a mesma coisa para esses outros itens aqui, tá? Toda variável observada que recebe uma setinha, ela vai ter um errinho, tá? Bem, a gente também tem, pessoal, aqui as regressões, né? Então, assim, nesse caso aqui, essas regressões que saem da variável latente para a resposta aos itens aqui, elas são quase que o que a gente chama na análise fatorial de cargas fatoriais, né? Ou seja, a importância do item para o fator, né? Então isso aqui a gente vai ver por meio de umas regressõezinhas de beta de regressão, né? São as cargas fatoriais. Então, sempre que você tem setas unidirecionais, setas bidirecionais, enfim, qualquer tipo de seta apontando de uma variável para outra, você vai ter uma estimativa do quanto essa relação ela é fraca ou forte, tá? E aí, pessoal, a nomenclatura, né, da modelagem para equações estruturais, ela faz uma pequena diferença, né? Assim, quando a gente tem seta de variável latente para variáveis observadas, essas setinhas aqui elas se chamam beta, tá? Beta de regressão. Mesma coisa aqui quando você tem uma variável observada para uma variável latente. E quando a gente tem as relações entre diferentes variáveis latentes, então vejam que aqui já é um modelo estrutural, né? Variável latente impactando em variável latente, que impacta em outra variável latente, impacta também nessa variável latente nessa, a nomenclatura é gama, tá? Então beta, gama, mas basicamente é a mesma coisa, são regressões que são feitas para explicar a força da relação, tá? Mas só para vocês entenderem que tem uma nomenclaturazinha um pouquinho diferente, beta e gama. E a gente tem também, pessoal, um outro tipo de erro que são os distúrbios, tá? Os distúrbios, eles são o erro da variável latente. Então vejam só, eu falei para vocês, né, que tudo que recebe seta tem erro. Então quando essa seta vem da variável latente para a variável observada, esse erro aqui é o erro de medida. Então geralmente o símbolozinho é um Ezinho. Mas a gente tem também o distúrbio, né? O distúrbio ele é o quê? Ele é a predição de uma variável latente. Então, por exemplo, eu estou aqui, variável latente, histórico de violência dos pais, impactando em outra variável latente, isso aqui vai gerar um distúrbio também. Por quê? Porque essa predição ela não é perfeita. Mesma coisa aqui, né? Eu estou controlando aqui problema do comportamento infantil por sexo, mas ele também está gerando aqui, né, está recebendo setas de histórico de violência dos pais e de práticas parentais desadaptativas. Então, essa variável latente aqui, ela também vai ter um distúrbio, porque ela não vai ser 100% explicada. Então, é muito legal, assim, porque além de você saber qual é a força que tem as relações que você está testando, você tem muita clareza também sobre os erros da medida, né? Ou sobre os erros do seu modelo. Bem, pessoal, eu falei há um tempo atrás, né, sobre path analysis, né? Eu falei aí que existiam diferenças entre variáveis latentes e variáveis observadas, né? E eu falei que a gente ia falar sobre path analysis. Bem, o que são path analysis, pessoal? Path analysis é um tipo especial, digamos assim, um tipo mais simplista de modelagem para equações estruturais. Por quê? Vejam aqui, pessoal, que eu tenho aquela mesma estrutura, né? Histórico de violência dos pais, impactando em práticas parentais desadaptativas. Essas duas variáveis aqui impactam em problemas de comportamento infantil. Mas vejam que aqui eu não tenho elipse, eu não tenho círculo, eu não tenho o símbolozinho oval, não tenho nada. Eu tenho retângulos, e os retângulos eles são o quê? Variáveis observadas. Então, pessoal, na path analysis, na verdade, você não tem mais variável latente. Você tem a variável observada. Então, imagina no banco de dados de vocês que, ao invés de você ter só os itens e você fazer uma análise fatorial confirmatória e depois você fazer regressões entre essas variáveis
latentes oriundas das análises fatoriais confirmatórias, você gerou os scores de cada um desses fatores. Então, no banco de dados de vocês, vocês teriam 3 scores a mais do que o padrão de resposta dos itens. Então, você teria criado, né, o score da pessoa nessas 3 variáveis. E aí, na Path Analysis, você, então, não usa mais os itens e você passa a usar só os scores que já foram computados, né? Então, você tem aqui um modelo muito mais simples. Mas ele é muito simplista e geralmente ele é equivocado, entendeu? Porque quando a gente faz uma Path Analysis, a gente está deixando de lado o erro da medida, né? A gente está deixando de lado a relação mais complexa, onde a gente tem a variável latente, a gente tem os itens, a gente tem a relação entre as variáveis latentes. Então é muito mais rico, é muito mais informativo e ele é muito mais, como é que eu posso dizer? Ele é muito mais robusto. Então, pessoal, em geral, evitem realizar estudos com Path Analysis, tá? Evitem realizar estudos com Path Analysis. Se vocês puderem, se vocês tiverem um banco de dados legal, com as variáveis legais, com estrutura bacana, tentem sempre fazer a modelagem completa, tá? Porque os resultados eles são muito mais realistas. Na Path Analysis é a mesma coisa, né? Para cada variável que recebe uma setinha, você vai ter um distúrbio aí de predição. E aí, pessoal, retomando, né? Só para ficar um pouquinho claro essa questão das nomenclaturas, né? Seta unidirecional. Ah, isso aqui é outro exemplo, né? Antes de falar aqui desse textinho, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Imagine, pessoal, aqui que eu estou testando um segundo modelo, né? Um modelo diferente, que é o nível de QI, né? O coeficiente de inteligência, ele vai impactar, né? O desempenho escolar. Então, eu tenho aqui algumas variáveis aqui que vão ser as variáveis que o QI compõe. A mesma coisa aqui, desempenho escolar, tá? Então eu tenho aqui as variáveis que eu utilizei para compor o índice de desempenho escolar. Então vejam, pessoal, aqui que eu tenho uma seta unidirecional de QI para desempenho que indica o efeito direto do fator QI no desempenho, né? Os itens que compõem o fator QI e desempenho apresentam erro de medida, então esses errinhos aqui. E a predição do QI no desempenho também tem um erro, que é o distúrbio. Beleza? Tá claro isso, né? Aí, pessoal, eu poderia, por exemplo, né, testar, ao invés de ter uma seta direcional, que é essa daqui, ó. Por que direcional? Porque ela tem uma direção clara, né, de QI para desempenho escolar. Eu poderia testar uma associação de covariância, né? Então, quando eu digo que a seta ela é bidirecional, então ela vai de um ponto para outro, eu estou dizendo que essas duas variáveis elas se relacionam mutuamente. Tá? Então vejam que aqui estou dizendo que QI se relaciona com desempenho escolar, da mesma forma que desempenho escolar ele se relaciona com QI. Mas vejam só, né? Eu coloquei aqui alguns asteriscos vermelhinhos para vocês terem, né, para a gente atentar para uma coisa. A gente precisa ter cuidado, pessoal, quando a gente está fazendo a análise, né, de modelagem para equações estruturais, para a gente não estimar relações sem sentido, tá? Porque você está dizendo que o modelo existe, né? Então é você que desenha o que é que você quer testar. E a análise, né, ela vai só dizer se isso é plausível ou não. Mas, por exemplo, será que seria plausível eu colocar uma relação de bidirecionalidade entre desempenho escolar e QI? Será que realmente é teoricamente plausível pensar que é o desempenho escolar que vai aumentar ou que vai, enfim, influenciar o meu QI? Ou será que essa seta aqui, né, ela deve ser testada exatamente dessa forma, né? Que é o meu nível de inteligência geral aqui que vai ampliar o meu desempenho escolar. Será mesmo que desempenho escolar também é plausível de impactar no meu coeficiente de inteligência? Então tem que ter um pouco de cuidado aí com a estimação que você está desenhando, tá? Pelo que você está testando. Ainda, né, aqui, vejam que nesse meu modelo aqui, isso aqui seria uma Path Analysis, né, porque só tem variáveis observadas, aqui só tem retângulos. Então, todos os indicadores AVI, todos os indicadores, ou seja, as VIs, afetam a VD diretamente, então aqui eu tenho uma variável dependente. São variáveis observadas, né, como eu já disse, porque elas são retângulos.
Todos os indicadores das VIs, eles são correlacionados entre si, então vejam que eu coloquei aqui relações bidirecionais entre todas as variáveis aqui, né, preditoras. Então, e aí, pessoal, a gente consegue também investigar, né, a gente consegue receber informações sobre o total da predição. Então, o total da predição, como uma regressão comum, ela é apresentada pelo R ao quadrado. R ao quadrado ele vai dizer o quanto essa variável dependente é explicada por cada um desses três preditores. E aí é justamente aqui o beta, né, que seria a força da regressão, que vai dizer qual é o preditor que tem mais poder explicativo na variável dependente. Bem, pessoal, para a gente realizar modelagem para equações estruturais, a gente precisa estar muito atento a uma coisa que se chama identificação do modelo, os graus de liberdade do modelo. Então, não sei se você já ouviu falar de graus de liberdade, se você, enfim, né, se já ouviu falar, se você sabe o que é, mas assim, toda análise estatística, todas as análises estatísticas, para que elas possam ser realizadas, elas precisam ter graus de liberdade positivo, pelo menos para elas poderem ser adequadamente realizadas, tá? Na modelagem para equações estruturais e análise fatorial confirmatória é a mesma coisa, tá? Então, o seu modelo teórico ele precisa ter graus de liberdade positivo, então graus de liberdade maior que 1. Graus de liberdade nada mais são do que número de informações fornecidas menos o número de informações a estimar, que são as incógnitas, tá? Então, assim, o modelo ele só vai ser realizado quando o número de informações fornecidas ele for maior do que o número de informações que a gente precisa estimar, né? E sendo assim, a gente vai ter graus de liberdade positivo. Tá abstrato, né? Eu sei. Mas vamos aqui para um exemplo básico. Tente resolver essa equação que vocês acabaram de ver aí na tela. X mais y é igual a 2. Vejam que eu tenho duas incógnitas, né? X e y. E eu tenho uma única informação recebida, né? Que é 2. Vejam, pessoal, que é impossível estimar adequadamente esse modelo. X pode ser 1, y pode ser 1. X pode ser 0, y pode ser 2. X pode ser 1,7, y pode ser 0,3. Enfim, a gente tem infinitas possibilidades de resolução. Então, pessoal, é impossível a gente estimar um modelo, né, a gente chegar em resultados, quando a gente tem mais incógnitas do que dados observados, né, variáveis e informações fornecidas. Então, pessoal, na modelagem para equações estruturais, a gente tem a seguinte situação. Se graus de liberdade do modelo for menor do que 0, a gente diz que esse modelo ele é não identificado. Então, nada vai ser estimado. Se os graus de liberdade são igual a 0, a gente diz que o modelo é subidentificado. Então, quando a gente tem modelos subidentificados, apenas as cargas fatoriais elas são estimadas, tá? Então a gente não consegue gerar os índices de ajuste. E mesmo essas cargas fatoriais aqui, elas são estimadas de uma forma arbitrária, né? Porque a gente não consegue fazer os processos de iteração necessária para melhorar, né? Para encontrar as cargas fatoriais mais adequadas. Então ele gera, mas ele gera de uma forma não confiável. E por fim, né, se a gente tem um modelo em que os graus de liberdade seja maior que 1, né, for maior que 1, a gente tem o modelo super identificado, onde tudo vai poder ser estimado, e é só nesses casos aqui, pessoal, que a gente deve confiar nos parâmetros que a gente encontra, tá? Então, como eu acabei de dizer, um modelo só deve ser interpretado se os graus de liberdade for maior que 1, pois apenas assim é possível resolver a equação de covariância dos itens e das variáveis latentes. Então, como é que você sabe, né, se o seu modelo ele é identificado ou não? Né? Como é que a gente faz esses cálculos de identificação do modelo? Então, eu estou aqui trazendo um exemplo, né, aqui entre motivação, né, e desempenho escolar. Né? Então, aqui nesse meu exemplo, eu tenho duas variáveis latentes, eu tenho 3 itens aqui para cada uma delas, e eu estou dizendo que essas duas variáveis latentes elas têm um sistema de correlação entre elas. Tá? Então, vejam só, vamos pensar aqui um pouco. Quais são as variáveis que a gente, quais são os dados, né, as informações que a gente está precisando pegar do modelo? Né? A gente precisa pegar primeiro 6 erros de medida, né? Então a gente não sabe quanto é esse erro de medida, precisa ser calculado esse erro, esse erro, esse erro, esse erro, esse erro e esse erro. Então são 6 erros de medida. A gente precisa estimar 6 cargas fatoriais, então carga fatorial, carga fatorial, carga fatorial. Mais 3, 1, 3, então 6 cargas fatoriais.
A gente precisa estimar também duas variâncias desses fatores, né, aqui. Então a gente tem a variância do fator motivação, a gente tem a variância do fator desempenho escolar e a gente tem uma covariância, né, entre esses dois fatores aqui. Então, pessoal, quando a gente soma nessa quantidade de informações que a gente precisa, a gente tem 6 erros, 6 cargas fatoriais, são 12, duas variâncias, 14, uma covariância, 15. Então a gente tem 15 incógnitas, tá? E quantas informações a gente dá para o modelo? Vejam, pessoal, aqui que a única coisa que o modelo tem é o padrão de correlação dos itens, tá? Porque isso aqui está no nosso banco de dados. Nosso banco de dados, né, se você está trabalhando com um instrumento psicológico, você coleta essas informações, você coleta os itens, né, as respostas que as pessoas dão a esses itens. Então vejam que eu tenho aqui, ó, 3 itens de motivação e eu tenho aqui 3 itens de desempenho escolar. Então, na verdade, eu tenho 6 itens, tá? Então, quando eu venho para uma tabela de correlação, eu tenho exatamente isso, ó. Motivação 1, motivação 2, motivação 3, desempenho 1, desempenho 2, desempenho 3, e eu tenho a tabela de correlação aqui, tá? Motivação 1 com motivação 1, a correlação ela é 1, a mesma coisa para 2, a mesma coisa para 3, né? 3 com 3, desempenho 1, correlação é perfeita, né? A correlação dela com ela mesma é 1, desempenho 2 com desempenho 2, correlação dela com ela mesma é 1, e a mesma coisa para desempenho 3. Só que eu tenho a correlação aqui também, né, entre as outras variáveis, então motivação 1 com motivação 2, motivação 1 com motivação 3 e assim sucessivamente. Bem, eu não sei se você sabe disso, né, mas quando a gente apresenta uma tabela de correlação, a gente só apresenta a metade dela, né, porque essa parte de cima aqui ela é uma parte espelhada, tá? Então, por exemplo, vou mostrar aqui, desempenho 2, tá? Essa daqui, ó, desempenho 2 com motivação 2. Então essa variável aqui, esse quadrado aqui que está em branco, ele já foi apresentado. Motivação 2 com desempenho 2. Tá aqui ele, tá? Por isso que a gente não repete. Mas enfim, retomando, né, voltando aqui para o que importa. A gente tem então, pessoal, nessa tabela de correlação, 21 informações. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então vejam que as informações que a gente tem são as informações conhecidas, elas advêm sempre da tabela de correlação. Então a gente tem 21 informações aqui, sendo que a gente tinha 15 incógnitas de dados para estimar, né? Então, no nosso caso, a gente tem 6 graus de liberdade, que nada mais são do que o número de informações que a gente tem menos o número de informações que a gente precisa que o modelo destrinche para a gente, né? O estrutural. Nesse caso, 21 menos 15, graus de liberdade igual a 6. Então, o modelo ele é super identificado. Então, a gente consegue estimar aí tudo direitinho, tá? E aí, pessoal, existe uma fórmula até para você conseguir tentar calcular isso, tá? Então, o grau de liberdade ele vai ser mais ou menos um cálculozinho de B menos A. E esse B nada mais é do que P multiplicado por P mais 1 dividido por 2. E o P vai ser o número de variáveis observadas, né? Ou seja, o número de variáveis de itens que a gente tem ali respondidos no nosso banco de dados que está dentro da análise, né? Nesse caso aqui, então, nosso P ele é o número de variáveis observadas. Então, são 6, tá? 1, 2, 3, 2, 3. E aí, olha só, quando eu utilizo a formulazinha lá, eu tenho, né, 6 multiplicado por 6 mais 1 dividido por 2. Então, 6 vezes 7, 42, dividido por 2, 21. Esse dividido por 2 aqui, ele é fixo, tá, pessoal? Então, a única coisa que muda nessa equação é a quantidade de variáveis observadas que você tem. Então, ele calculou aqui, né, o B, né, que é o número de informações que eu tenho, e o A é o número de incógnita, tá? Então, o número de incógnita, você precisa olhar o modelo e calcular, né, saber todas as informações que você está medindo. 21 menos 15 daria 6, tá? Bem, eu estou falando isso só para você saber que existe, tá? Mas eu nunca precisei olhar uma figura e tentar calcular e
utilizar essa fórmula aqui para tentar saber se o meu modelo é identificado ou não. Principalmente porque quando a gente está trabalhando com modelagem para equações estruturais completa, né, geralmente ele é identificado. Para análise fatorial confirmatória é um pouquinho mais complexo, tá? Porque aí você, por exemplo, você não pode ter fatores só com 2 itens, por exemplo. E se você tem um fator só, se você tem 3 itens, o modelo vai ser subidentificado, os graus de liberdade vão ser zero, então você não vai ter muita confiança aí nas cargas fatoriais que você vai conseguir estimar e ele não vai gerar os índices de ajuste. Então, em regra geral, né, assim, se você for fazer análise fatorial, o ideal é que você tenha pelo menos 4 itens por fator, porque 3 ainda assim ele é subidentificado. Se você tiver mais de um fator dentro da sua análise, aí tudo bem, ele vai gerar graus de liberdade a mais, né, porque você tem aí relações entre várias variáveis, né, não só as 3 do seu fator, mas as outras 3, ou enfim, variáveis, outros fatores também. Mas é isso, é para você saber que existe, tá? Essa questão da identificação do modelo e dos graus de liberdade. Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os índices de ajuste, tá? Os índices de ajuste na modelagem para equações estruturais, eles são as informações que a gente precisa saber, o que a gente obtém para saber se o nosso modelo estrutural, né, se a nossa estrutura que a gente está testando, ela é plausível ou não, ela é aceitável ou não. Vejam que nesse slide aqui, pessoal, eu coloquei esse jogo de encaixe, tá? Porque, na verdade, assim, acho que eu até deveria ter falado isso antes. A modelagem para equações estruturais, análise fatorial confirmatória, enfim, toda técnica que venha da modelagem para equações estruturais, você precisa testar se aquela estrutura que você está dizendo que existe, ela é corroborada ou não com seus dados, tá? Então, imagina, por exemplo, que os seus dados, ela é a base desse desenho, tá? Então você tem os dados, que são as variáveis reais que você tem, né, que você coletou, então ele é a base aqui. E você está testando uma estrutura teórica que você quer avaliar em que medida essa estrutura teórica ela vai se encaixar na base, né? Então, nada mais é, pessoal, a modelagem para equações estruturais nada mais é do que uma avaliação de encaixe entre a estrutura que você está testando com os dados que você coletou. Então, se esse encaixe ele for muito bem feito, basicamente os seus índices de ajuste eles vão ser muito bons. Se o encaixe não der certo, ou seja, se o seu desenho estrutural, o seu desenho relacional não se encaixar com os dados que você tem, os índices de ajuste vão acusar e vai dizer que seu modelo ele não é plausível, ele não é aceitável. Então, basicamente, os índices de ajuste eles são as informações que vai dizer se esse jogo de encaixe deu certo ou não. Bem, existem vários índices de ajuste, tá, pessoal? E existem várias nomenclaturas para esses índices de ajuste. Em inglês, né, Goodness of Fit Indexes. Em português, vocês vão encontrar literatura falando de índices de adequação, índices de ajuste, índices de adequação de ajuste. Também vocês podem encontrar, né, índices de bondade de ajuste. Bondade de ajuste é mais utilizado no Nordeste, aqui do Brasil, por alguns pesquisadores, e também é o termo padrão em Portugal, né? Então, bondade de ajuste também é utilizado. O que é que vocês precisam saber? Existem dezenas de índices de ajuste, tá? Dezenas. Porque eles vão sendo desenvolvidos e vão sendo aprimorados e vão sendo rejeitados, né, com o passar dos anos, então já foram desenvolvidos vários. Eles têm utilidades diferentes, como a gente vai ver aqui ao longo dessa aula mais para frente. E é importante mencionar, pessoal, assim que alguns índices eles performam bem, outros nem tanto, por isso que vão sendo excluídos. E a literatura hoje, nesse exato momento, ela está avaliando em que medida diferentes índices de ajuste eles funcionam bem para diferentes situações, para diferentes estruturas. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Vejam só, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui é uma modelagem para equações estruturais completa, né, de um artigo que eu publiquei com alguns colegas. Aqui está o DOI dele, né, para quem quiser buscar. Mas a ideia, pessoal, aqui é a gente investigar, né, a ideia desse modelo era a gente investigar
o quanto a autoeficácia ocupacional, né, você se sentir capaz de dar conta das demandas de trabalho, o quanto isso aumenta os seus afetos no trabalho, afetos positivos, ou diminui os afetos negativos, e o quanto isso aqui, né, tanto a autoeficácia quanto os afetos no trabalho, estavam relacionados a burnout. Né? Então, exaustão emocional, despersonalização e que a gente chamou de conquistas, né, realização no trabalho. E aí a gente controlou, né, por gênero, por escolaridade e por tempo de trabalho da amostra. Vejam que eu falei que isso aqui é uma modelagem por equações estruturais completas. Né? Então, o aluno atento ele deve estar perguntando assim, e cadê os itens então? Né? Eu só estou vendo as elipses, cadê os itens? Então, a gente omitiu os itens de cada uma dessas variáveis aqui, né, só por uma questão de parcimônia, né? Senão o modelo ia ficar extremamente feio, né? E talvez a revista nem conseguisse publicar isso, diagramar isso. Então a gente omitiu, no artigo a gente falou que omitiu por questões de parcimônia, tá? Mas isso aqui a rigor é uma modelagem para equações estruturais completa. Então, pessoal, bem, como é que a gente sabe se essa modelagem, se esse modelo teórico aqui que eu estou testando, se ele é plausível ou não? Então é justamente pelos índices de ajuste, tá, pessoal? Então quando a gente faz uma modelagem para equações estruturais, além de a gente observar que a magnitude das relações de uma variável na outra, né, se foi significativa ou se não foi significativa, qual é a variável que mais impacta e tal, né, isso aqui é importante, mas esses pesos aqui dessas regressões, né, a força que uma variável tem na outra, isso só vai fazer sentido se os índices de ajuste disser que esse modelo estrutural que você está testando ele é plausível, tá? Então a gente realiza, né, a análise e a gente cita, né, aí quais são os resultados dela, né? Então isso aqui é o texto que eu peguei lá do artigo, né? Então traduzindo, né, para avaliar, né, para avançar na avaliação dos resultados, né? Antes a gente tinha feito uma análise de correlação entre as variáveis, aí a gente colocou assim: para avançar, né, na avaliação dos resultados, foi realizada uma modelagem para equações estruturais para avaliar, né, em que medida afetos positivos e afetos negativos poderiam mediar a relação entre autoeficácia ocupacional e burnout. Então vejam que aqui, pessoal, eu estou testando também efeitos diretos, né, da autoeficácia ocupacional no burnout, mas esses efeitos também eles são mediados. Né? Então eu estou dizendo que essa daqui passa para cá e daqui passa para cá. Então tem efeito direto e tem efeito mediado também, tá? Então eu digo assim, né, que a gente quer testar em que medida essa estrutura de mediação ela é plausível. Aí a gente fala, ó, os índices de ajuste do modelo final foram satisfatórios. E aí eu vou ter graus de Q quadrado, né, que é uma métrica que a gente vai falar já no próximo slide, Q quadrado, graus de liberdade, degrees of freedom, então eu cito quais são os graus de liberdade. Eu utilizei um índice de ajuste chamado razão Q quadrado por graus de liberdade, CFI, TLI e RMCA, tá? Aí eu digo, né, sugerindo a aceitabilidade do modelo. Então vejam que esses índices de ajuste aqui, pessoal, eles estão dizendo que esse meu modelo aqui ele é plausível, tá? Então bem, vejam que eu citei vários índices de ajuste diferentes. E o que é que são esses índices de ajuste? Descobri isso agora. Bem, pessoal, o primeiro índice de ajuste que foi desenvolvido é o Q quadrado, né? O teste do Q quadrado. Então o que é que acontece? O teste do Q quadrado, né, na modelagem por equações estruturais, ela vai avaliar, ela na verdade ela é uma função de ajuste que avalia em que medida a nossa matriz proposta, né, ou seja, o nosso desenho, ele reproduz a matriz de covariância, matriz de variância e covariância amostral. Ou seja, o teste do Q quadrado ele vai testar em que medida o desenho que você está plotando ele é igual, ele é estatisticamente equivalente aos dados que você tem. Tá? Então ele vai fazer essa associação entre a matriz proposta e a matriz de variância covariância amostral. Tá? Então assim, ele tem aí um processo iterativo, né? Ele começa a rodar e ele começa com um valor inicial e ele vai gerando repetidamente redefinidos os valores até que seja encontrado a menor diferença possível entre a matriz proposta versus a matriz amostral. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser o valor do Q quadrado.
Quanto maior for o valor do Q quadrado, mais distante está o seu desenho da sua base de dados. Então, a rigor, isso é um problema, tá? Só o que acontece, pessoal? Como é que você sabe se o teste do Q quadrado ele vai aceitar ou não a sua estrutura que você está testando, né? A sua estrutura teórica? Bem, o Q quadrado ele tem uma tabela, né? Uma tabela de valores críticos da distribuição do Q quadrado. Então, assim, para eu dizer que um modelo ele é aceitável dentro do teste do índice de ajuste do Q quadrado, o Q quadrado ele não pode ser significativo, ou seja, o valor de P do Q quadrado ele precisa ser maior do que 0,05. Então, em ele sendo maior do que 0,05, eu refuto a hipótese nula de que a minha matriz de dados é diferente da minha matriz proposta. Tá? Então, o objetivo do Q quadrado do teste do Q quadrado é refutar a ideia, né, de que o dado que eu estou testando ele é diferente, né, a estrutura que eu estou testando é diferente da minha estrutura dos dados. Então, a hipótese nula do teste do Q quadrado é rejeitar um modelo. Tá? Então, por isso que eu preciso que o valor de P na modelagem para equações estruturais do Q quadrado seja maior do que 0,05. E aí, para a gente fazer essa avaliação, né, do valor de P, ele vai utilizar os dados da tabela crítica, né, os valores críticos do Q quadrado. Então, dependendo dos graus de liberdade que você tiver, você precisa olhar, você não, né, o programa ele faz isso automaticamente. Ele olha, né, os graus de liberdade que você tem e ele vai dizer qual é o valor mínimo que se espera para aceitar o modelo, entendeu? Então, por exemplo, nesse meu caso aqui, eu tenho, né, o valor do Q quadrado de 1969 e eu tenho 836 graus de liberdade. Então, ele vai precisar olhar aqui, né, nessa matriz, né, nessa tabela, chegar até 836 aqui. Na verdade, ele não chega, né, porque chega um determinado ponto em que você não precisa olhar graus de liberdade por graus de liberdade, ele chega num determinado ponto que se estabiliza. Mas, enfim, ele precisa olhar para essa tabela e dizer se os graus de liberdade eles são significativos ou não, considerando o valor do Q quadrado e o grau de liberdade que eu tenho no modelo. Tá? Então, só para vocês saberem que a tabela do Q quadrado existe e ela é pré-determinada. Beleza? Aí, pessoal, como eu falei, né, o valor do teste do Q quadrado ele não deve ser significativo. Só que tem um problema, assim. O teste do Q quadrado ele foi o primeiro teste, né, o primeiro índice de ajuste que foi desenvolvido, mas ele hoje em dia raramente ele é utilizado sozinho. Né? Por quê? Porque quase sempre, você rejeita o seu modelo utilizando o teste do Q quadrado. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quase sempre o seu modelo estrutural ele vai dar o valor de P do Q quadrado menor do que 0,05. E aí, pessoal, isso sempre foi um problema, né? As pessoas dizem que o teste do Q quadrado ele é muito rigoroso, né? Porque ele parte da hipótese, né, de que uma coisa é igual à outra. Ele testa em que medida a gente pode dizer que, estatisticamente, a figura que você está testando, né, a sua hipótese lá teórica, ela é exatamente igual, equivalente ao seu banco de dados. Então, tem gente que acha, né, que esse teste ele é muito restritivo, né? E aí, pessoal, começaram a fazer vários estudos, começaram a dizer, por exemplo, que os valores do Q quadrado eles são facilmente inflados se você tem uma amostra relativamente grande, né? Então, aqui algumas pessoas argumentam que se o seu N for maior do que 100, você teria muita facilidade de inflar, né, aumentar o valor do seu Q quadrado e, consequentemente, rejeitar o seu modelo. E aí, pessoal, então, a partir dessas críticas que foram sendo construídas em cima do teste do Q quadrado, soluções alternativas foram aparecendo. Né? E aí, uma delas, né, é a razão Q quadrado por graus de liberdade. Então, qual é a ideia? Bem, se o pessoal diz que o teste do Q quadrado ele é muito influenciável por uma amostra grande,
Então a gente faz o seguinte, a gente tenta fazer ele de uma forma um pouco mais parcimoniosa, né? Se a gente acredita, por exemplo, que a hipótese dele, né, ela é muito rigorosa, né, de testar a exata equivalência entre a sua estrutura teórica, né, e os seus dados. Se isso é muito rigoroso, vamos criar uma solução alternativa. E aí, alguns autores, eles usam a razão Q quadrado por graus de liberdade. Então a ideia é, você pega o valor do seu Q quadrado, você divide pelos seus graus de liberdade do modelo e se espera, né, que esse valor seja menor que 3. Tá? Menor que 3 aqui no livro do Timothy Brown. Mas tem gente que fala 5 também. Né? Então, desculpa, menor que 3 ou 5, você aceita o modelo. Vejam só aqui nesse exemplo que eu dei para vocês, né, que eu trouxe para vocês. O nosso valor de Q quadrado foi 1969. Os nossos graus de liberdade, 836. A razão Q quadrado por graus de liberdade, 2,35. Então vejam que pelo critério aqui, o valor do Q quadrado, vocês não sabem disso porque vocês não viram a tabela. Mas o valor do Q quadrado aqui ele foi significativo, ou seja, a gente rejeitava, né, a plausibilidade do modelo se a gente utilizasse o Q quadrado sozinho. Mas quando a gente usa o índice de ajuste, né, Q quadrado por graus de liberdade, a gente chega dentro de um parâmetro aceitável, tá? Daqui a pouco eu vou falar do CFI, TLI e RMC. Só que aí, pessoal, assim, só para vocês saberem, né, assim, muitos metodologistas, muitos psicometristas, enfim, né, vários pesquisadores, eles argumentam, né, que o Q quadrado ele é enviesado e existe uma briga sem fim na literatura, né, nem todo mundo concorda com isso, né. Existe um livro do Kenneth Bolen aqui, que é essa imagem aqui, né, Structural Equations with Latent Variables, de 1989, em que ele argumenta que a inflação do Q quadrado para amostras grandes só acontece para modelos que são estatisticamente equivocados. Então o Bolen ele argumenta que, na verdade não, o Q quadrado ele não tem problema nenhum com a amostra grande, o que tem problema é o modelo. Né? E se o modelo ele for problemático, a amostra grande vai evidenciar esse problema. Então isso é um debate sem fim. Tá? Se vocês forem se aprofundar na temática da modelagem para equações estruturais, vocês vão ver que existe um grupo pequeno, mas existe, de pesquisadores que só aceita modelos que passem o teste do Q quadrado, enquanto tem outros que usam, né, e que acreditam no benefício de se ter modelos que a gente chama de índices de aproximação, tá? Que são, por exemplo, Q quadrado por graus de liberdade, o RMC, a CFI, TLI, enfim. E aí, pessoal, é justamente esses índices de aproximação que eles não vão dizer. A ideia dos índices de aproximação não é dizer que o nosso modelo é real. Tá? Isso aqui é real, isso aqui representa de forma perfeita, né? Essa figura que você criou aqui, ela representa de forma perfeita os seus dados. Não, os índices de aproximação, eles servem para que você diga o quão plausível é aquela estrutura que você está testando. Então é isso, fiquem com isso em mente, tá, pessoal? Plausibilidade. Plausibilidade. É plausível? É possível que a gente diga que essa relação aqui existe? Então é para isso que serve os índices de aproximação, tá? E aí, pessoal, existem várias nomenclaturas, tá? Várias nomenclaturas diferentes. Então, para cada livro que vocês forem ler, vocês vão ver nomenclaturas e agrupamentos diferentes entre os diferentes índices de ajuste. Eu gosto de ensinar, né, de uma forma muito simples. Existem os índices de ajuste residuais, que são o que vai avaliar o quanto o seu modelo ele gera de resíduo, ou seja, o quão pouco ajustado ele é o seu modelo. Então a gente chama desses índices de ajustes residuais. Resumindo, índices baseados em resíduos, eles avaliam o quanto o modelo proposto se distancia, ele se distancia do modelo real. Então, quanto menor o valor de resíduo, melhor. Por ser resíduo, né, vamos entender resíduo como sujeira, né, como impureza. Então, quanto mais limpo tiver o seu modelo, ou seja, quanto menos resíduo ele tiver, melhor, tá? Então a gente tem dois índices que a gente costuma usar que eles avaliam resíduos de modelos. O primeiro é o Standardized Root Mean Square Residual, SRMR. Ele é a raiz quadrada
da soma das diferenças. Isso é um pouco complexo, tá? Vocês não vão precisar entrar em detalhes agora não. Mas ele é a raiz quadrada da soma das diferenças entre as correlações da matriz postulada e a matriz amostral. Então ele vai pegar a matriz amostral, né? Então ele vai ter uma correlação dos dados, e aí ele vai pegar a matriz que você está propondo e ele vai elevar ao quadrado as diferenças entre a sua proposição e a relação real que existe nos dados, tá? Então o que é que a gente espera do SRMR? A gente espera que os valores de resíduo sejam menor do que 0,08. Tá? Então, a partir desse ponto de corte aqui, né, você tende a perceber o seu modelo como aceitável. Tá? Existe um outro índice de ajuste que é extremamente utilizado, né, ajuste residual, que é o RMSEA, né, Root Mean Square Error of Approximation. Então é o erro de aproximação. Ele basicamente, pessoal, ele vai avaliar o quão bem o modelo proposto se adequa na amostra. Então ele é baseado no Q quadrado, ele tem uma forma, um cálculo um pouquinho diferente do SRMR, mas a ideia é a mesma, tá? Quanto menor for o resíduo do modelo, melhor é para você. E quais são os pontos de corte que a literatura aceita sobre o RMSEA? O RMSEA, né, deve ser menor que 0,06 ou menor que 0,08. E vejam que o RMSEA, pessoal, ele dá um intervalo de confiança. Então, além do valor dele, ele dá um intervalo de confiança. Geralmente os softwares trabalham com 90% de intervalo de confiança. Então você vai ter um limite inferior e um limite superior. O limite superior, a banda superior, não deve ser maior do que 0,10, tá? Então isso é uma recomendação aqui de vários metodologistas, incluindo o Timothy Brown. Então eu vou voltar aqui naquele exemplo que eu trouxe para vocês lá do artigo, para vocês verem como é que a gente cita isso, tá? Só para vocês terem... Vejam aqui que eu coloco, ó, RMSEA 90% confidence interval, intervalo de confiança. Então o meu valor de RMSEA foi 0,48, com intervalo de confiança, né? Limite inferior 0,45, limite superior 0,51. Tá? Então, abaixo dos pontos de corte lá que a gente citou. Então, pessoal, é exatamente aquilo ali que eu trouxe para vocês, né? RMSEA 0,48, então foi abaixo do 0,06, intervalo de confiança 0,45, 0,51, abaixo de 0,051, tá? 0,04 e 0,05, abaixo de 0,10. Então, isso sugere a aceitação do modelo. Agora sim, tem um ponto importante que vocês precisam saber, tá, pessoal? Estudos atuais eles vêm demonstrando que o RMSEA ele não funciona muito bem em modelos com poucos graus de liberdade. Então, se você tem aí uma estrutura fatorial com poucos itens, né, você vai ter 2, 3 graus de liberdade, o RMSEA ele tende a dar enviesado, tá? Então, assim, por exemplo, esse artigo aqui, ó, ele foi publicado, deixa eu ver se tem o ano, 2014, tá? É relativamente recente. E aí eles fizeram uma avaliação, né, por meio de estudos de simulação, em que eles avaliaram a performance do RMSEA em modelos com poucos graus de liberdade. E aí eles chegam na conclusão que o RMSEA realmente ele enviesa um pouco. Então, se você tem um modelo com poucos graus de liberdade, é muito comum você ter vários índices de ajuste que dão super legal, dizendo que seu modelo é plausível, e você vai ter aí o RMSEA que vai extrapolar esses pontos de corte, tá? Então, se isso acontecer com você em modelos com poucos graus de liberdade, você pode utilizar essa referência aí para avaliar se a sua estrutura ela se encaixa nas situações em que foram simuladas nesse artigo, beleza? E aí, pessoal, a gente também tem índices de comparação, né? Índices comparativos. Os índices comparativos, eles vão comparar o nosso modelo com um modelo nulo ou um modelo de independência. Esse modelo nulo ou modelo de independência são coisinhas relativamente diferentes, mas vocês precisam entender que modelo nulo ou modelo de independência é um modelo onde a covariância entre todas as variáveis é zero. Tá? Então o que é que ele vai fazer? Imagina que você tem um modelo lá em que ele diz o seguinte, olha cara, esse modelo todas as relações entre todas as variáveis é nula. Não existe relação entre essas variáveis que você está testando. Então esse modelo ele é o pior possível, é um modelo nulo, um modelo péssimo.
E aí você vai comparar o seu modelo com esse modelo nulo, o modelo de independência. Então o que é que acontece quando você compara o seu modelo com o pior modelo possível? O que é que você espera? Você espera que o seu modelo se afaste muito desse modelo nulo, desse modelo de independência. Então, para a gente testar essa hipótese, a gente tem dois índices de ajuste principais, que é o CFI e o TLI. CFI, Comparative Fit Index, e o TLI, Tucker-Lewis Index. Tucker-Lewis são os dois autores que criaram esse índice. Em alguns softwares, pessoal, o TLI ele é chamado de NNFI, Non-Normed Fit Index. Então, NNFI e TLI, se vocês verem, é a mesma coisa. Beleza? E aí, pessoal, tá, eu entendi que eu quero que o meu modelo ele se afaste ao máximo possível do pior modelo possível. Mas qual é o ponto de corte que a literatura sugere? Então, a literatura sugere que valores de CFI e valores de TLI sejam acima de 0,90. 0,90 ou 0,95, tá? Então, eu particularmente, eu gosto de utilizar 0,95 como base, tá? Um pouquinho próximo disso, um pouquinho acima disso melhor, mas um pouquinho próximo disso legal. Quando os meus modelos eles começam a tocar CFI e TLI de 0,91, 0,90, 0,89, eu já começo a ficar um pouco preocupado, beleza? Então, eu particularmente eu gosto de modelos acima de 0,95. E aí, pessoal, a gente ainda tem uma outra categoria que são os índices absolutos, tá? Os índices absolutos, eles são utilizados para comparar diferentes modelos entre si. Então, por exemplo, né, imagina que você tem aqui um modelo de análise fatorial confirmatória de 4 fatores relacionados entre si. E aí você tem esses índices de ajuste aqui, CFI 0,95, TLI 0,94, RMC 0,067. E você tem um outro modelo, que é um modelo de segunda ordem, tá? Então eu digo que existem sim esses 4 fatores aqui de primeira ordem, mas existe um fator superior aqui em cima. Então, CFI 0,93, TLI 0,96, RMC 0,058. Vejam que nesse segundo modelo aqui, tem alguns índices de ajuste que são melhores do que esse. Então, por exemplo, o RMC aqui, o resíduo, ele é melhor. CFI é pior, TLI aqui é melhor. Então, assim, qual é o modelo mais adequado? Vejam que se eu olho simplesmente por esses índices de ajuste aqui que eu já apresentei para vocês, CFI, TLI e RMC, fica muito difícil de eu dizer qual é o índice, qual é a estrutura mais plausível, né? Porque elas são confusas. Aí, pessoal, para fazer comparações entre modelos, existem esses índices absolutos. Basicamente existem 3, que é o AIC, AIC, a Kaique Information Criterion, Consistent AIC, que é o KAIC, e tem o BIC, que é o Bayesian Information Criterion. Eu nunca tinha falado Bayesiano em voz alta. Bayesian Information Criterion, BIC. Então, bem, para vocês mais ou menos saberem, assim, você está querendo comparar o modelo, né? Como é que você... Quais são os critérios, os pontos de corte que vocês precisam utilizar e qual desses 3 modelos aqui é o melhor? Então vamos lá. Primeira coisa, pontos de corte, né? Esses 3 índices aqui, pessoal, eles são utilizados para avaliar qual modelo é o mais plausível, né? Então, em termos de informação, quanto menor for os valores de AIC, KAIC e BIC, mais adequado é o modelo. Então, você deve olhar, né, o seu modelo, qual é o que tem o menor valor, e aquele menor valor ele vai dizer que aquele modelo é mais parcimonioso, ele é o mais adequado, tá? Mas existem 3, né? AIC, KAIC e BIC. O AIC, na literatura diz que ela sofre influência do tamanho amostral. Então, quando você tem a amostra muito grande, o seu AIC ele tende a ser influenciado. Então, não deve ser tão utilizado assim. Mas é justamente por isso que foi criado, né, foi desenvolvido o KAIC, né, que o KAIC ele vai corrigir a influência do tamanho amostral. E por fim, pessoal, a gente tem o BIC, né, que o BIC ele é muito semelhante, né, ele tem algumas diferenças aí em termos do que é que ele busca, mas o BIC ele vai investigar também, né, com a mesma lógica, investigar qual é o modelo que tem o menor valor de BIC e dizer qual é o modelo mais plausível. Então,
resumindo, né, quando você for comparar modelos entre si, você deve utilizar o BIC e o CAIC, tá? Preferencialmente o BIC, B-I-C, beleza? Então, assim, como é que a gente reporta esses índices de ajuste? Né? Então, assim, aqui, né, índices de ajuste sendo reportados para uma estrutura única que você testou, Q quadrado, graus de liberdade, então você coloca o valor aqui, seu Q quadrado, seus graus de liberdade entre parênteses aqui, a razão do Q quadrado por graus de liberdade, o CFI, o TLI, os valores de RMCIA, o valor de SRMR, né? Esse índice aqui de ajuste ele não sai para todos os métodos de estimação, mas se você estiver utilizando dados categóricos ele não vai sair, né? Só para você saber. Se sair, beleza, você cita mais ou menos assim. E aqui também tem valores de BIC e CAIC que você cita, né? Então, se você estivesse comparando modelos, você ia dizer assim, o modelo 1 teve valor de BIC ou CAIC de 2.321 com 12. O modelo 2 teve valor 1982 com 16. Então, esse modelo 2 aqui, ele é mais adequado do que o modelo 1. Existem algumas questões sobre comparar modelos que são modelos... vou entrar numa coisinha meio chata. Modelos não alinhados. Então, quando você tem diferentes estruturas relacionais, ou você tem modelos que têm diferentes variáveis latentes, você vai comparar entre eles, entre si, você tem modelos que a gente chama de não alinhados. Anota aí no papel. Non-nested, N-E-S-T-E-D, non-nested models. Comparação de non-nested models é uma briga na literatura também, mas se você tiver modelos que têm estruturas diferentes, número de variáveis latentes diferentes, se você tem modelos que utilizam itens por fator diferente, então a melhor forma de testar isso é via BIC, tá? Por esses índices de comparação. Eu vou gravar uma aula específica sobre modelos não alinhados, non-nested models e comparação entre eles. Mas enfim, é importante você saber que existe essa briga também, beleza? Bem, pessoal, agora a gente chega numa parte assim que eu acho uma ferramenta muito boa, muito importante da modelagem para equações estruturais, e também ela é um pouco traiçoeira, né? Que são as modificações do modelo. Modificações do modelo em inglês, a gente tem uns índices que se chamam índices de modificação, modification indexes, e alguns softwares, né, eles utilizam o termo Lagrange multiplier. Ela, por um lado, pessoal, é uma das ferramentas mais poderosas da modelagem para equações estruturais. Por quê? Porque os índices de modificação, ele vai nos dizer aonde está o problema do nosso modelo. Imagina que você criou, né, uma estrutura, um desenho para testar um modelo, e esse desenho ele não é acatado pelos índices de ajuste. Os índices de ajuste dizem assim, olha, tudo errado, esse modelo não faz sentido, os índices de ajuste foram péssimos. Quando você observa os índices de modificação, ele vai dizer exatamente onde são os parâmetros que você desenhou que estão dando problema. E por outro lado, ele também diz quais são os gráficos, quais são as relações que você não colocou no seu modelo que ajustariam o modelo. Então vejam que ele é uma ferramenta diagnóstica no sentido de dizer, olha, isso que você fez está errado e isso que você não fez melhoraria o ajuste do seu modelo. Então basicamente, pessoal, os índices de modificação, ele vai dar as informações que em você implementando, você reduziria o valor do seu Q quadrado. E aí você reduzindo o valor do seu Q quadrado, você tende a melhorar os índices de ajuste, tá? Por quê? Porque a maioria dos índices de ajuste, né, por exemplo, o RMC é baseado no Q quadrado. Então você melhora o Q quadrado, você melhora a proporção, né, Q quadrado por graus de liberdade, você aumenta a probabilidade daquele do teste do Q quadrado não ser mais significativo, e você melhora alguns índices de ajuste. Então ele vai dizer aí o que é que você precisa fazer para melhorar o seu modelo. Vejam, daqui a pouco eu vou falar. Sair modificando modelos por meio dos índices de modificação é um problema, você não deve fazer isso não, tá? Mas é importante que você veja ali, você saiba o que é que tem de errado. Mas vamos por partes, daqui a pouco eu volto nisso. Vejam só, pessoal.
Imagine, por exemplo, que eu tenho essa escala aqui de depressão, tá? Então essa escala de depressão eu tenho 4 itens, né? Um item de ideação suicida, um item de choro frequente, um item de falta de motivação e um item de vontade de desistir da vida, né? E aí os índices de ajuste, né? Aqui o fit desse modelo, eles são esse aqui, ó, Q quadrado 78,80, graus de liberdade 8, Q quadrado por graus de liberdade 9,75. Aí eu tenho CFI 0,90, TLI 0,89, SRMR 0,11, RMCA 0,09, intervalo de confiança 0,07, toca 0,11. Então eu extrapolo aqui, né, os meus. Então vejam que a razão que quadrado por grau de liberdade é altíssima, né? Vocês devem lembrar que eu falei, a literatura sugere entre 3 e 5. 9, CFI 0,90, tocando ali o limite inferior do que é aceitável, TLI 0,89, SRMR também passou, né, 0,11, a literatura sugere o máximo como 0,08, RMCA também, né, o intervalo de confiança que ela superou o ponto de corte de 0,10, o valor inicial aqui ele supera ali os pontos recomendados de 0,06 ou 0,08, então, resumindo, tem problemas aqui, né? E aí, pessoal, os índices de modificação, eles vão me dizer assim, ó, existem diferentes índices de modificação. Existem índices de modificação que vai dizer que diferentes itens devem se relacionar entre si, então é o que a gente chama de covariância entre erros, né? E aí, mais ou menos, o resultado diz isso, ó. Índice de modificação. O erro 1, o erro do item 1, que basicamente é o item 1, ele se correlaciona com o erro do item 4, ou o item 4. Por que a gente não diz que é o próprio item que se correlaciona com o item? A gente diz que é o erro de um item que se correlaciona com o erro do outro item. Porque esses itens aqui, eles já foram explicados, né, parcialmente pela variável latente. Então, o que sobra, né, é a parte não explicada. A parte não explicada é o erro. Por isso que o que se correlaciona são erros. Tá? Então, o erro do item 1 se correlacionou com o erro do item 4. Então ele está me dizendo que provavelmente essa correlação de erros faz com que esses erros eles não sejam aleatórios, né? Então assim, por quê? Porque se fossem aleatórios eles não se correlacionavam. E aí, vejam só, quando eu vou olhar, né, o que é o item 1 e o que é o item 4, o item 1 é ideação suicida e o item 4 é vontade de desistir da vida. Então vejam que são dois itens que semanticamente, né, teoricamente, em termos de conteúdo, eles são muito semelhantes. Então é comum, é esperado, na verdade, quando a gente tem redundância de conteúdo entre itens, é comum que a parte que sobra desses itens elas se correlacionem entre si. Então isso faz uma redundância e isso faz com que os índices de modificação sugiram, né, que em você correlacionar esses dois erros aqui, ele reduziria o meu valor do Q quadrado. E reduziria o quanto? A gente não tem como saber de cabeça. Tá? É o software que vai fazer esses cálculos. Mas nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, vejam que eu estou dizendo aqui, ó, que se eu correlacionar o erro 1 com o erro 4, o if é correlação, se eu correlacionar 1 com o 4, ele vai reduzir o meu Q quadrado em 69,13. Então vejam que o meu Q quadrado original aqui do modelo deu 78,80. E ele está me dizendo que 69,13 é da correlação de erro desses dois itens aqui. Então quando eu realizo, né, essa modificação aqui, né, eu coloco esse parâmetro novo aqui no modelo, né, correlacionando esses erros que eu não tinha correlacionado antes, o meu índice de ajuste aqui ele melhora muito, né? Então o meu Q quadrado ele cai para 8,87, que é a diferença, né, do original menos o 69,13. Meus graus de liberdade aqui, né, 7. Vejam que aqui, ó, antes o meu grau de liberdade era 8, tá? Agora o meu grau de liberdade é 7. Por quê? Eu adicionei um novo parâmetro para estimar. Então, o grau de liberdade caiu aqui em 1 ponto, tá? Que é um parâmetro novo. Razão que quadrado por graus de liberdade 1,26. CFI, TLI passaram a ser extremamente aceitáveis
E os índices de resíduo, né, SRMR e RMCA, também caíram consideravelmente. E agora todos os meus índices de ajuste aqui, eles estão dentro do padrão aceitável, tá? Então vejam, pessoal, que com base nos índices de modificação, eu consigo acatar as sugestões aqui e melhorar o meu índice de ajuste, tá? Geralmente, uma covariância residual no análise fatorial confirmatória, que é isso que eu mostrei para vocês agora, geralmente ela pode significar duas coisas. Ou sobreposição do conteúdo, que foi o caso do exemplo que eu dei, né, ideação suicida versus desistir da vida. Vocês vejam que em termos de conteúdo elas são muito similares. Mas ela pode também estar indicando que o modelo está mal proposto. Ou seja, a estrutura dos meus dados ela não é aquela que eu desenhei, tá? Então, vocês precisam estar muito atentos a isso, tá, pessoal? Bem, vejam que aqui, né, eu falei que quando a gente tem a sugestão de covariância, os índices de modificação ele é o with, tá? With. Pode sair no papel, tá, para vocês não esquecerem. With. Mas eu tenho também índices de modificação não só para estrutura fatorial, né, como eu mostrei para vocês, mas eu tenho também índices de modificação para modelagem por equações estruturais. Então vejam esse exemplo aqui, tá? Vejam que eu estou testando uma hipótese de que concretizar metas na vida, ela vai aumentar a realização existencial, né? Você se sentir realizado existencialmente, e isso vai fazer com que você se sinta feliz. Então eu tenho aqui 3 variáveis latentes: concretização de metas, realização existencial, felicidade, tá? E aí, pessoal, eu rodo esse modelo e ele vai me dar esses índices de ajuste aqui, né? Eu não vou perder muito tempo não aqui, né? Mas só para vocês entenderem que todos esses índices de ajuste aqui, eles estão abaixo, né? Estão pior do que o que se espera. CFI ruim, TLI ruim, razão Q quadrado por grau de liberdade ruim, e os índices de resíduo também, né? SRMR ruim e RMCA ruim. E aí, pessoal, eventualmente, os índices de modificação do modelo vão dizer o seguinte, cara, olha só, se você regredir a felicidade na concretização de metas, você vai melhorar o seu valor do Q quadrado em 53,13. Então vejam que aqui eu não tenho, né, a relação de felicidade com concretização de metas. Essa relação aqui não existia no meu modelo. Mas ele está dizendo que se eu colocar felicidade para predizer concretização de metas, isso vai melhorar muito. E ele também está me dizendo aqui, então vejam que aqui, ó, só para vocês entenderem, esse índice de modificação ele é on, tá? Então quando os softwares eles sugerem on, ele está querendo dizer que é regressão direta, unidirecional, tá? Quando é o with, ela é uma covariância. E aí ele está me dizendo assim, olha, você colocou aqui uma relação direta uma relação direta unidirecional entre concretização de metas e realização existencial. Só que você agora, essa relação direta aqui que você colocou, ela não é sustentável, ela não é plausível. Na verdade, realização existencial com felicidade, desculpa pessoal, realização existencial com felicidade, então essa relação direta aqui que eu coloquei, ela não é sustentável. Realização existencial e felicidade, ela na verdade ela é uma covariância. Então você tira essa relação direta aqui, tira essa seta unidirecional e faz uma covariância, with, entre elas. Se você fizer isso, o seu valor de Q quadrado vai cair em mais 65,19. Então ele está me dizendo, pessoal, que ao invés desse modelo aqui que vocês estão vendo, o que eu deveria testar, né, o meu modelo mais adequado para a minha amostra, digamos assim, era esse aqui, ó. Uma relação direta de felicidade em concretização de metas e uma covariância entre realização existencial e felicidade. E aí, pessoal, quando eu testo esse modelo que ele está me dizendo, né, ele vai me dar, então, um novo índice de ajuste. Né? Então, o meu índice de ajuste ele passaria a ser, né, o Q quadrado 44, graus de liberdade 20, razão Q quadrado graus de liberdade 2,20, CFI 0,98, TLI 0,98, SRMR 0,03, RMCA 0,02, intervalo de confiança 0, né, toca 0 e 0,03. Então vejam que eu consegui melhorar substancialmente os meus índices de ajuste, tá? Agora, pessoal, a gente precisa estar muito atento
essas alterações que a gente faz, né, que a gente chama de alterações pós-hoc, alterações a posteriori. Por quê? Porque assim, vamos lá, por partes. Para uma análise fatorial confirmatória, né, então você está tendo aí você tem um instrumento e você está querendo testar os índices de ajuste desse instrumento. Você correlacionar os erros os erros dos itens, ele vai melhorar o ajuste, mas ele não melhora o instrumento. Ou seja, você consegue melhorar o ajuste para sua amostra, só que outra pessoa que for aplicar aquele instrumento em uma outra amostra, o instrumento ele continua com problema. O instrumento provavelmente ele vai continuar sendo um instrumento problemático, com erro de medida, né? Então assim, eu, Bruno, particularmente, eu gosto de utilizar índices de modificação quando eu estou fazendo estudos ou desenvolvimento e validação de instrumentos, ou de refinamento, né? Onde eu pego essas informações e eu elimino itens que estão mal modelados, ou itens que têm sobreposição do conteúdo. Então por quê? E por que eu gosto de fazer isso? Para refinar. Porque aí eu tiro fora os itens que não funcionam. E aí outras pessoas que forem utilizar a medida que eu estou validando, que eu estou construindo, que eu estou refinando, elas já vão pegar a medida limpa, a medida sem os problemas anteriores. Entendeu? Então assim, outro ponto importante, as alterações elas devem ser sempre teoricamente baseadas. Porque o que é que acontece? Se você começa simplesmente acatando tudo que os índices de modificação sugerem, eventualmente você vai chegar em modelos que a gente chama de modelos Frankenstein, né? Que é um modelo que tem índices de ajuste perfeito, mas que ele não tem aí uma sustentação teórica, né? Então ele não se sustenta teoricamente. Bem, além disso, a gente tem na modelagem por equações estruturais, isso é também um pouco complexo, né? Isso é bem complexo. Por quê? Porque quando você desenha uma modelagem, quando você desenha uma estrutura para você estar testando, vocês lembram que eu falei que essa estrutura ela deveria ser teoricamente embasada? Então, quando você altera a estrutura que você criou com base nos índices de modificação, a princípio o que você está dizendo é que sua hipótese teórica ela foi refutada, né? Então, assim, acatar os índices de modificação é dizer que você tem um erro inicial ali, né? Você construiu o seu modelo com um erro teórico, um erro de justificativa de relações entre variáveis, né? Então, assim, alterar um modelo, em última instância, derruba a teoria anteriormente apresentada. E aí, né, a gente volta para o ponto de que na modelagem por equações estruturais, tudo deve ser teoricamente construído, né? Então, assim, você precisa ter uma estrutura que você deveria ter uma razão para estar testando ela. Um outro ponto, pessoal, importante, que isso é imprescindível que a gente fale, é que as sugestões dadas pelo índice de modificação, ela não visa a apresentar a estrutura verdadeira, tá? Mas ela visa apresentar a estrutura para os seus dados. Então, assim, não quer dizer que você imagina que você pegou os índices de modificação, você acatou lá tudo que sugeria. Não quer dizer que aquela estrutura que você tem agora em mãos é a estrutura real da relação das variáveis, do fenômeno psicológico que você está testando. Não. Ela está dizendo que para os seus dados, aquela estrutura ali seria a mais adequada, né? Tendo cuidado, porque muitas vezes quando você faz as alterações, você vai ficar com a estrutura Frankenstein lá que não tem muito sentido teórico. Então você precisa ter cuidado, tá? E isso está relacionado, pessoal, a esse problema dos índices de modificação não apresentar a verdade sobre os dados, é porque os índices de modificação eles vão melhorar os índices de ajuste. Mas os índices de ajuste eles também não significam, né, se você tem excelentes índices de ajuste, se você tem índices de ajuste quase que perfeitos, isso não significa que o seu modelo é um modelo verdadeiro, que é a verdade sobre a relação entre aquelas variáveis. Por quê? Porque pode existir várias outras relações que você encontre índices de ajuste igual ou até mesmo melhor do que o que você tem. Você está entendendo? Então, quando você tem um modelo que os índices de ajuste são bons, que suporta aquele modelo que você está testando, aquilo ali só está querendo dizer que o seu modelo é plausível. É possível entender que essas relações fazem sentido e que você pode compreender assim. Mas não está dizendo que aquilo ali é verdade. Tá? Que aquela estrutura é a estrutura verdadeira fora da pesquisa. Tá? Então isso é um ponto extremamente importante para vocês
terem em mente, né? Assim, porque infinitos modelos concorrentes, eles podem ter ajuste melhor ou equivalente ao modelo proposto, beleza? Bem, então, pessoal, um outro ponto importante aí que a gente precisa abordar são os métodos de estimação. Tá? Então, assim, quando você está realizando uma modelagem, uma análise fatorial confirmatória, enfim, você precisa estimar, né, ali, você precisa encontrar esses parâmetros que você está querendo achar. Você faz isso por diferentes métodos de estimação. Então, assim, os métodos de estimação, eles são as formas como os parâmetros dos modelos vão ser estimados. E aí é importante que você saiba quais são os diferentes métodos de estimação. Por quê? Porque a qualidade da estimativa dos parâmetros dos seus dados, eles vão depender da escolha que você faz do método de estimação. Então, se você faz uso de métodos de estimação equivocados, os resultados que você vai encontrar são equivocados também. Então, assim, existem softwares, por exemplo, que têm péssimos métodos de estimação. E aí eu já digo, um exemplo deles é o Amos. O Amos, ele tem péssimos métodos de estimação. Então, métodos de estimação limitados. Então, não recomendo você trabalhar com o Amos. Então, assim, é importante que você trabalhe com softwares que têm métodos de estimação melhor. O R, o JASP até tem métodos de estimação melhor. E eu, particularmente, sou fã e gosto do M+, embora não seja um software gratuito, né? Então, você precisa, basicamente, pessoal, quando você vai escolher um método de estimação, você precisa se preocupar com a distribuição de normalidade dos dados. Os dados apresentam distribuição normal ou não. E com a natureza das variáveis da medida. Então vejam que esse tópico de métodos de estimação ele é um tópico complexo, ele é um tópico amplo, mas eu vou tentar resumir aqui, né, algumas coisas que você precisa saber para, enfim, você conseguir implementar as suas análises aí, tá? Bem, basicamente, pessoal, se os seus dados ele tem uma distribuição normal, você pode utilizar os métodos da máxima verossimilhança, né, que em inglês é o maximum likelihood. Máximo likelihood ele é o melhor método caso você tenha distribuição de normalidade. Tá? Existem alguns outros, né, como o Generalized Least Squares, GLS, em português seria o quadrados mínimos generalizados, mas, enfim, você tendo uma distribuição de normalidade para todos os seus dados, e vejam que é uma distribuição de normalidade de todas as variáveis e é uma distribuição de normalidade multivariada. É uma coisa um pouquinho mais complexa e raríssimo de se encontrar nas pesquisas com ciências humanas e da saúde. Tá? Então, assim, mas em você tendo isso, você pode trabalhar com o método da máxima verossimilhança. Lembrando também que o método máximo likelihood, né, máxima verossimilhança, ele requer que os dados eles sejam dados... Desculpa, eu fugi um pouquinho, tá passando uma ambulância ali fora. Mas enfim, ele requer que os dados eles sejam dados escalares, tá? Então, você não pode trabalhar com dados intervalares, contínuos, categóricos. Mas, pessoal, também foi desenvolvido, né, o método máximo likelihood, né, máxima verossimilhança robusto. Que é o quê? Imagina, por exemplo, que você tem dados escalares, mas você não tem a distribuição de normalidade. Então, o Satorra-Bentler ele desenvolveu o Robust Maximum Likelihood, em que você consegue, né, utilizar essa técnica se você não tem os dados normalmente distribuídos. Né? Mas lembre-se, né, que o método da máxima verossimilhança requer que os seus dados eles sejam escalares. Né? Se você é da psicologia e você trabalha com escala Likert, os dados oriundos de uma escala Likert, ela não é escalar, eles são categóricos ordinais. Então, quando você responde uma escala Likert 1, 2, 3, 4, 5, a gente não tem uma escala precisa que separa a resposta, separa a distância de 1 para 2, e essa mesma distância de 1 para 2 é a mesma distância de 3 para 4, que é a mesma de 4 para 5. Não, a gente não tem isso. Então, só tem uma ordem de resposta. Então, quando a gente trabalha com escala Likert, o melhor método são métodos que a gente utilize métodos desenvolvidos para se trabalhar com dados categóricos, né? Dicotômicos, sim e não, ou politômicos, né? Ordinais politômicos, que é o exemplo da escala Likert. E o melhor método que existe nesse sentido é o WLSMV, Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted, WLSMV, que são para dados categóricos, dicotômicos ou politômicos. Então, pessoal,
Você sabendo, né, que você trabalha com escala Likert, seus dados não são normais, você deve utilizar o WLSMV. Se você trabalha com dados escalares, né, vou dar um exemplo de dados escalares, tempo de resposta. O tempo de resposta ele é totalmente escalar, né, porque diferença, por exemplo, de 1 segundo de 1 para 2 é a mesma diferença de 1 segundo de 3 para 4. Né? Mas isso a gente não tem nas escalas Likert. Então isso é uma variável escalar. Tempo de resposta é uma variável escalar. Se a distribuição é normal, você pode ir para o máximo likelihood. Se ela não é normal, você vai para o máximo likelihood robusto, Satorra-Bentley. Se você trabalha com escalas Likert com dados dicotômicos, politômicos, enfim, ordinais, você trabalha com o WLSMV. E aí, pessoal, é bacana porque aí você tem aí todas as opções, né, de métodos de estimação para você trabalhar com o dado que você tem em mãos de acordo com o que você tiver, beleza? Então, isso é um resumo do resumo, né, mas é um resumo prático, né, o que você precisa saber para implementar suas análises aí, tá? Bem, pessoal, então era isso. Vejam que eu simplesmente abordei, né, alguns temas, abordei alguns tópicos, deve ter dado mais ou menos aí 1h30, sei lá, 1h40, porque não é muito simples, mas eu queria fazer uma introdução, para que a partir disso agora a gente possa ir avançando, né, um pouquinho mais em detalhes em cada um desses tópicos, beleza? E que vocês, enfim, possam estudar aí um pouco mais sobre isso também, né, pelo menos com alguma base para começar, tá? Então fiquem bem, pessoal. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, se você imagina que esse vídeo trouxe alguma contribuição para você, compartilha entre todo mundo, porque a ideia realmente é a gente desenvolver aí, quanto mais gente souber, melhor, né? A gente possa aí passar o conhecimento para o maior número de pessoas possível. E se você não quiser perder nenhuma outra informação, nenhum outro vídeo, nenhum outro post, dá uma curtida aí no canal, que na verdade isso me motiva bastante a continuar, beleza? Valeu, pessoal. Fiquem bem. Um abração.